noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A Ingrid é um presente de Deus para minha vida. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Me lembrei agora, 21 de janeiro de 2015, eu olhando para a Ingrid, ela tinha 11 meses, ela no colo da Daniele, numa delegacia, e eu olhando para ela, e eu passei perto dela algemado, ela tentou vir no meu colo, mas não pôde. E eu comecei a me debater e dizendo comigo mesmo, eu não aguento mais. E foi a data que Deus mudou a minha história. Existem datas nas nossas vidas que são inesquecíveis, né? E essa para mim é inesquecível. O dia foi triste, mas hoje eu falo com alegria, né? A gente passa dias tristes para depois lembrar com alegria no Senhor. Por quê? Porque se eu estou aqui, se você está aí, é porque nós superamos os dias tristes. Amém? Sei que é domingo, todos estão cansados, mas eu peço aos irmãos para se levantarem, para lermos a palavra do Senhor. Prometo, não prometo, mas vou tentar não gritar. Vou pregar igual Camila Barros, não vou gritar. Amém? Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Louvado seja Deus. Vamos ler até o verso 43. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia, eu convido você a trazer na próxima vez que você voltar. Mas já que hoje você não trouxe, acompanha conosco na tela. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disseram-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai
e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que é traduzido menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Fecha os teus olhos, coloca a Bíblia no teu assento. Senhor, este é o melhor momento da nossa semana. Este é o melhor momento deste culto. O momento da tua palavra. Porque nós sabemos que ela é poderosa para tirar de nossas vidas todos os traumas, todas as tristezas, todos os vícios, todas as mazelas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e o meu clamor nessa noite é para que o Senhor fique à vontade no nosso meio, para que o Senhor faça tudo o que o Senhor já preparou para essa data, para esse dia chamado hoje. Espírito de Deus, que habita dentro de nós, fique à vontade no nosso meio, e que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados. O louvor foi uma bênção, o louvor a qual o Senhor usou os teus servos foi uma maravilha, mas nós estamos aqui hoje, Senhor, como Maria. Maria escolheu o melhor lugar, estar aos pés do Senhor, para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é um ensinamento para a vida eterna. Porque tudo que nós buscamos na terra, que seja material, será passageiro. Mas hoje nós estamos buscando o espiritual. Porque, Senhor, vai ativar dentro de nós uma fé que muitas vezes, muitos aqui já perderam. Mas a tua palavra, em nome de Jesus, vai gerar dentro de nós hoje a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e bata palmas para o Senhor. Pode se assentar, fique à vontade. Já preguei esta palavra, uma palavra abençoada, uma palavra poderosa. Mas quando dizemos poderosa, nós precisamos entender que a gente precisa viver aquilo a qual o texto está ministrando sobre a nossa vida. Muitos que estão aqui diante de mim já escutou várias palavras, várias ministrações lindas, ministrações com graça, ministrações com unção, ministrações com poder, com conhecimento. Só que acaba que no decorrer da vida só fica escutando, mas de fato ainda não viveu algo sobrenatural. Algo que de fato você ouviu e aquela palavra verdadeiramente se cumpriu sobre a tua vida. E a minha oração a Deus é que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, que ela possa tocar no teu coração de uma forma diferente, para que você não seja somente um ouvinte da palavra, um simpatizante da palavra, aquele que somente gosta de vir aos cultos dia de domingo, para colocar na mente que na semana já está pago. Por quê? Porque quando eu ia para a igreja, antes de Deus mudar a minha vida, quando eu conhecia a Daniele, ela me chamava para a igreja, e eu muitas vezes ia, para dizer assim, o resto da semana, ela não vai ficar falando na minha cabeça, já está pago, já fui no culto. Então para mim, estava suficiente, somente participar de um culto. Mas todas as vezes que eu ia, mesmo com a intenção errada, Deus falava no fundo do meu coração, e eu chorava durante os louvores. E toda vez que um pastor pregava, parece que o pastor sabia da minha vida, mas eu entendo que não era o pastor, era a presença de Deus, que conhecia a minha vida e a minha história, e estava me exortando a sair daquela vida de pecado. Então que você seja uma pessoa que a partir de hoje não vai só vir para um culto de domingo, mas vai começar a viver as maravilhas do Senhor, vai começar a viver as promessas que a palavra do Senhor tem para a tua vida. Então que essa noite seja uma noite diferente, uma noite de um mover de Deus, para tratar no teu coração, para tratar a tua mente, para que você saia daqui convicto que aquilo que está escrito vai se cumprir na tua vida.
vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir na tua família. E a partir de hoje, eu profetizo que a sua vida será diferente, que a tua conduta será diferente, e que milagres da parte de Deus começam a acontecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. O texto começa a dizer que Jesus atravessa novamente o mar da Galileia e chega do outro lado. E quando ele chega do outro lado, novamente uma multidão está o apertando. Novamente uma multidão ali, muitos curiosos, muitos simpatizantes, mas também muitos que creem, está apertando o mestre. Toda vez que nós vamos ver Jesus chegando a algum lugar, vamos ver o texto narrando que uma multidão o seguia. Muitas vezes Jesus tinha que sair de fininho para poder ter um a sós com o Pai no monte. Muitas vezes Jesus saía sem ninguém ver. Por quê? Porque as pessoas queriam aprender com Cristo. As pessoas queriam ver milagres, as pessoas estavam apavoradas, muitos desesperados, querendo algo do mestre. E aqui o texto não é diferente. E quando Jesus chega, ele está voltando de uma cidade chamada Gadara. Ele vai para Gadara em Marcos capítulo de número 4. Ele libera uma palavra. Que palavra é essa, pastor? Ele disse: e passemos para o outro lado. E no decorrer da caminhada no mar da Galileia, a Bíblia vai relatar sobre uma tempestade, mas quando Jesus fala algo, ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, verso de número 1, que eles chegaram do outro lado. Em Gadara, Jesus liberta um homem endemoniado. Jesus liberta um homem que estava sofrendo, que estava se cortando. Um homem que literalmente estava perturbando uma cidade, uma sociedade. E agora, Jesus opera um grande milagre na vida daquele homem. E Jesus despede ele, dizendo para que ele volte para a sua casa. Agora, um homem que sai de casa perturbado, está voltando com a roupa trocada, está voltando com a saúde restaurada, está voltando em total equilíbrio para dizer as maravilhas que o Senhor Jesus fez sobre a vida dele. Só que agora Jesus novamente entra no barco e volta para onde ele deveria ir. Volta para a região de Cafarnaum. E quando ele chega, a Bíblia diz que um homem, o principal da sinagoga, um homem por nome Jairo, um homem que era um homem que tinha status diante da sociedade, um homem que era um homem que tinha a chave da sinagoga, o homem que organizava a liturgia do culto, o homem que escolhia quem iria pregar, o homem que escolhia, se fosse nos dias de hoje, quem iria cantar. O homem que ia colocar pessoas na mídia, como nós temos ali a Carol. O Jair ia falar: hoje é você que está na mídia, Carol. O homem que comandava a liturgia do culto. Só que agora esse homem que tem fama, esse homem que tem status, esse homem que provavelmente tinha uma condição boa, agora está passando por um grande problema. Que os seus status e a sua fama, as suas amizades e a sua influência não poderia resolver. A filha daquele homem estava morrendo. E agora aquele homem, ele vai em direção a Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai em direção à pessoa certa que podia resolver o seu problema. E quando Jairo vai, ele não se preocupa com a opinião dos judeus, porque naquela época já estava declarado que quem confessasse uma fé pública em Cristo Jesus, naquela época os judeus, os fariseus, os publicanos, os saduceus já tinham declarado que quem dissesse que aquele homem era o Filho de Deus estaria blasfemando e seria expulso da igreja. E seria expulso da sinagoga, não teria mais a influência, não teria mais o status e a fama que o mundo pode te dar. Por quê? Porque da mesma forma que a sociedade que vive pelo que o mundo dá, ela pode até te aplaudir,
Mas eu ouvi uma palavra hoje muito forte. Essa mesma sociedade, ela também vai querer te manipular. Por isso que nós vemos muito hoje em redes sociais pessoas defendendo certo tipo de pecado. Por quê? Porque não quer perder a fama, porque não quer perder os seguidores, porque não quer perder as curtidas. Só que nós estamos aqui hoje declarando que não estamos buscando status nem fama, estamos buscando uma verdade que o mundo não vai nos aplaudir, mas Deus está de pé do seu trono dizendo: persevera nessa verdade, porque um dia aqui em cima nos encontraremos. A verdade que nós cremos, a verdade que nós buscamos e a verdade que nós vivemos vai nos elevar a um patamar que nem milhões de seguidores poderá ver, a um patamar que milhões de likes não poderá dizer o que o Senhor já tem preparado para aqueles que perseverar mediante a verdade do Evangelho. Que verdade é essa? Aquele que quer me seguir, renuncia à tua vontade, renuncia ao teu pecado, renuncia à vontade do mundo, renuncia àquilo que o mundo quer te ensinar, renuncia àquilo que o mundo quer te dar. Aquele que quer me seguir, renuncia-te a ti mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Quem perseverar nesta palavra vai alcançar a herança da vida eterna. E o mundo está lutando para que você não entenda o que é renunciar. Porque Jairo toma uma atitude muito diferente de muitos. Ele chega até Cristo e se prostra. Ele chega até Jesus e adora. Agora, o principal da sinagoga está vendo alguém que é maior do que ele, e está se posicionando de uma forma que vai chamar a atenção do mestre. Parece uma atitude simples se prostrar. Parece uma atitude muito simples se ajoelhar diante dos pés de Cristo. Mas é uma atitude que, ao seu parecer, é simples, mas tem algo grande diante de Deus. Por quê? Porque a gente vê em Esther capítulo 3, a gente vai ver a história de Esther, e tem um homem que se chama Mardoqueu, e no capítulo 3, a Bíblia diz que um homem chamado Amã é levantado pelo rei, e aonde Amã chegava, tinha um decreto: quando Amã chegar, todos têm que se prostrar. Quando Amã passar, todos têm que baixar a cabeça. Todos têm que se prostrar diante de Amã. Só que a Bíblia diz que Mardoqueu colocou no seu coração, que Mardoqueu decidiu: eu não me prostrarei diante daqueles que se opõem a Deus. Eu não vou me prostrar diante de Amã, porque as suas obras eram má. Está entendendo que o simples gesto de se prostrar, Mardoqueu se tornou um homem odiado, porque ele decidiu não se prostrar diante de decretos de homens maus nessa terra. Só que Jairo entendeu que o lugar dele era nos pés, que a resposta que ele tanto necessitava não estava nas mãos de Jesus, mas estava nos pés de Jesus, porque quando você se prostra nos pés, a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Quando você se prostra aos pés de Jesus, você está dizendo: Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, faça aquilo que ninguém é capaz de fazer, Senhor, faça-se a Tua vontade. Agora Jairo encontra com Cristo, mas se posiciona da maneira correta. E ele começa a insistir: Senhor, a minha filha está morrendo. Vai começando a lembrar das suas orações. Quantas orações você já fez ao Senhor e parece que nada aconteceu? Jairo, a Bíblia diz que Jairo insistia: Senhor, a minha filha está morrendo, vai lá em casa. Quantas pessoas aqui está diante de mim que já oraram desta forma: Senhor, como o Salmo 70, socorre-me em ajudar-me, Senhor.
Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que me perseguem. Quantos aqui já não oraram assim? E parece que nada ainda aconteceu. Mas eu te digo, se você se posicionar da maneira correta diante do Senhor, ao tempo de Cristo, o milagre vai chegar na tua casa. Porque Jesus disse assim, olha, então eu irei lá. Jesus está falando para alguém aqui, acalma o teu coração, continua prostrado e adorando, porque eu irei na tua casa, eu irei no teu trabalho, eu irei naquele hospital, eu irei aonde for que seja, porque se você continuar adorando, eu vou fazer algo diferente na tua vida. Mas não desista, continue nos pés de Cristo, que a mão dele trabalhará ao teu favor. E a Bíblia diz agora que Jesus está seguindo Jairo e uma multidão seguindo Jesus. E no meio desta caminhada, a Bíblia diz que aparece uma certa mulher. A Bíblia não dá nome para ela. Mas quem disse que alguém precisa de nome? Quem disse que alguém precisa ser famoso ou conhecido para Jesus fazer algo na tua vida? O problema da internet é que a gente vê vários pregadores sendo usados por Deus, várias pessoas famosas, e a gente quer se espelhar e ser igual. Mas existem vários famosos conhecidos no mundo. Mas eu estou diante de pessoas anônimas, conhecidos por Deus. Porque infelizmente muitos se perdem em meio à fama. Então é melhor continuar no anonimato e não se perder, do que querer fama e se perder nos caminhos do Senhor. A gente vê a história de Salomão. A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá chega, ela dá presente e ele dá o dobro. Um homem conhecido na terra, ela disse, eu quis vir pessoalmente para ver se é isso mesmo, se esse homem é sábio mesmo, se esse homem trata os servos dele mesmo, como diz aí, que está tratando. E pessoalmente a rainha de Sabá viu, e a Bíblia diz que ela entregou tudo quanto desejava. Um homem conhecido na terra. 1 de Reis, capítulo 11, se não me falha a memória. Só que no capítulo 12, a Bíblia diz que agora Salomão perverteu os caminhos do Senhor. 700 princesas, 300 servas, e cada aliança que ele fazia era um Deus diferente entrando no palácio. Mas não foi repentino, não foi da noite para o dia. Ele não arrumou 1000 mulheres da noite para o dia. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão 2 vezes. Quem dera nós, se Deus aparecesse da forma que apareceu para Salomão, ou seja, ele teve uma oportunidade única. Deus apareceu e ainda falou, pede o que você quer, que eu te darei. Só que esse mesmo homem, conhecido em toda a terra, agora está se perdendo, não está mais ouvindo a voz de Deus. E por causa da desobediência de Salomão, a Bíblia diz que Deus levantou inimigos contra ele. Não houve guerra nos tempos de Salomão, porque Deus disse que no reinado de Salomão teria paz, não teria guerra. Mas a sua desobediência fez com que Deus levantasse inimigos. E um dos seus inimigos foi Jeroboão. A Bíblia vai dizer que tudo quanto é ruindade, vai dizer, e andou nos caminhos de Jeroboão. Está entendendo que a tua desobediência pode trazer guerra para você? Pode trazer guerra para a tua casa? Pode trazer guerra para a tua família? Mas que isso, pastor? Isso é injustiça? Não. Você é conhecedor da verdade.
você caminha na verdade. Então quando você resolve desistir de caminhar na verdade, você entende que maldições se levantará. E por você ser um escolhido para ser diferente na tua casa, as guerras se levantarão. Sabe por quê? Porque o dia que você resolver se posicionar novamente, guerras cessarão. Por quê? Porque você foi escolhido para ser luz na tua casa, escolhido para ser luz no teu trabalho, escolhido para ser luz aonde os teus pés andarem. A Bíblia diz, olha, que maior juízo virá sobre aqueles que conhecem a verdade. Está entendendo que você, sabendo que é um escolhido, sabendo que Deus já te levantou e resolve querer andar na lama novamente, você entende que guerras virão. Mas quando Deus levantar algo, é para você se posicionar. Apocalipse 3, quando vai falar da carta para Laodiceia, uma das 7 cartas, a Bíblia vai dizer que ele repreende aquele que ele ama. Se Deus está te exortando é porque ele te ama. Você que é pai, você que é mãe, quando você chama a atenção do teu filho, é porque você ama. Com Deus é a mesma coisa. Você só se deve preocupar o dia que Deus parar de chamar a sua atenção. O dia que você já não conseguir mais ouvir a voz de Deus. Você deve se preocupar, não é quando você peca e se entristece. Sabe quando você erra e você fala, misericórdia, pequei. Ainda você está bem. O pior problema é quando você peca e já não sente mais essa dor. O dia que você pecar e achar que está tudo normal, aí você deve começar a se preocupar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. E quando a gente sente a dor do pecado, é o Espírito de Deus nos constrangendo. Arrependa-te. E agora aparece uma mulher, a qual a Bíblia não dá nome. Só que no decorrer a Bíblia vai dizer que aquela mulher, que não deveria estar no meio da multidão, só que Jairo está passando, levando Jesus até a casa dele. Aquela mulher que é uma mulher que, de acordo com Levítico 15, teria que ficar isolada por causa de sua hemorragia. E quem tocasse nela ficaria imundo e teria um tempo certo para se purificar. Só que a Bíblia vai dizer que ouvindo que Jesus está passando, ei, quando Jesus te dá uma oportunidade, não perca. Quando Jesus te dar uma oportunidade, toma uma atitude que vai chamar a atenção do mestre. Chega de vir para a igreja, sentar no meio de uma multidão e sair pior, ou sair da mesma forma. Jesus quer trabalhar na tua vida. O problema é que você não está se posicionando de uma forma que vai chamar a atenção dele. E a Bíblia vai dizer que agora aquela mulher dizendo dentro de si, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Jairo tem fé para se prostrar, e vindo diante de Jesus e se prostrando, aquela mulher está com uma fé, que se ela somente se prostrar e tocar, a multidão estava apertando, então aquela mulher foi procurando um caminho, e ela chegou aos pés do Senhor. Mas ela não chegou pela frente, ela chegou por trás. Jairo toca na frente, a mulher toca no calcanhar. O problema é que tem pessoas que querem milagres, mas não têm a capacidade de se prostrar, não têm a capacidade de se humilhar. Ou seja, o orgulho está tão grande que quer de Deus um milagre, mas não se prostra e o adora. E adoração não é no culto não, não é só no culto não. O salmista vai dizer, Salmos 3:5, eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O salmista acordou porque o Senhor sustentou. Você acordou porque Deus te sustentou. A adoração começa quando você abre os olhos. A adoração não é só na campanha. A adoração não é só nas terças. Não é só na sexta. Não é só no domingo. Não é só na segunda de oração. A adoração a Deus
ela é 24 horas. Se é na tua casa, sua mente está em Deus, adorando ao Senhor. O pecado está batendo na porta e você está dizendo, não tem espaço para você, porque eu estou preenchido com a presença de Deus. Quando você está no teu trabalho, dá vontade de xingar aquele varão, aquela varoa. Você vai falar assim, olha, que Jesus Cristo te abençoe. Ei, é no teu trabalho, é dentro do ônibus, apertado, passagem de cara, é dentro do Uber. Não vou falar mal dos Uber não, que eu faço Uber, tá? Então é dentro do Uber, quando tem um motorista chato ali. A adoração é 24 horas. Está entendendo que não adianta vir e adorar por um momento achando que a vida vai ser transformada. Adora 2h30 e acha que o resto da semana vai ser a melhor semana da vida. Talvez seja até a pior, sabe por quê? É Deus te alertando que você precisa tomar uma posição correta diante dele. Vemos Marta, vemos Maria. Marta atarefada, Maria escolhe o quê? Os pés de Jesus. Porque quem vai até os pés, encontra um milagre que tanto necessita. E agora aquela mulher toca nas vestes e diz, olha a fé daquela mulher. Está entendendo que não precisa ser tanta coisa? A pessoa acha que vai conseguir um milagre se participar de campanha o ano inteiro. Se fazer voto o ano inteiro, mas não adianta fazer voto se não tiver a obediência junto. Não adianta vir em todas as campanhas se lá fora você não consegue obedecer. Mas aquela mulher não, dentro de si ela falava, se eu tão somente tocar. A mulher falou e foi. O problema é que tem muita gente só falando, mas não toma atitude. Quer milagre, mas não tem a principal atitude, se prostrar, se humilhar, orar, buscar o ensinamento da palavra. Ah, mas eu quero um profeta. Profeta Marlon vai me revelar hoje. Pastor André vai chegar na quarta, já vou pedir para fazer um culto na quarta mesmo, que eu quero uma revelação. Está aqui, ó. O significado de Bíblia é vários livros em um só. Mas aqui tem o que você necessita. Talvez você está esperando Deus usar alguém, sendo que Ele, na maioria das vezes, Ele quer usar a própria palavra. Eu vou contar o que eu passei. Trabalho de moto, falei, eu vou agora trabalhar de carro. Rodei com o meu carro. Aí eu falei, conversei com a Daniele. Nós vamos trabalhar agora de Uber, eu vou lá, vou comprar um carro para nós trabalhar. Cheio de fé, dinheiro nenhum. Mas vou lá comprar um carro. Fui lá, o vendedor. O negócio é tão do inimigo, quando a gente quer tomar decisão. Fui na concessionária, vi um Palio lá. Na foto ele estava maravilhoso. Quando eu cheguei perto, eu falei, Jesus, descascando. Falei, e o vendedor ainda falou assim comigo, ó, é 3 mil de entrada. Eu nunca vi isso na minha vida. É 3 mil de entrada na concessionária. Você faz o seguinte, eu falei com ele, eu tenho uns 2 mil no cartão. Você passa o cartão, os outros 1.000 você me dá depois. Falei, esse carro é do diabo. Nunca vi isso na minha vida, pastor Marlon. O vendedor nunca me viu, cheguei lá a primeira vez, ele queria que eu pagasse na entrada depois. Aí fui indo, falei, não, lá no Barreiro. Estava caçando um carro de 25 mil, 30, né, para financiar em todas as vezes. Aí cheguei na concessionária e encontrei um servo de Deus. Agora é de Deus. Aí ele me mostrou um, 48 mil reais. Eu falei, meu Deus, 48 mil, né? A mulher falou, não, vai dar uns 1.800 de prestação. Falei, vou orar. Mas aí eu liguei para a Daniele. Ah, vai lá, não custa nada. Voltei. Um Uno novinho, 2021. Falei, isso que dá para trabalhar. Sentei lá. A mulher falou assim, sua filha já aprovou 48 mil reais sem entrada. Sem entrada? Eu nunca vi isso na minha vida também, não, ué. Quem já comprou veículo aí sabe que quando a gente quer comprar, ele sempre perde entrada. E abaixou a prestação, 1.770. Eu falei, meu Deus, acho que dá para pagar, né? Já estou devendo uns 4 mil, o que é mais 1.000, né? Todo mês, Deus me abençoe, paga um tanto de conta. Mas eu falei com ele assim, ó. Era sexta à noite. Eu vou lá em casa, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou orar. Aí, cheguei em casa.
Comecei a orar a Deus. E eu abri Salmo 7. Estava dizendo assim. Orei a Deus, falei, Deus, me dá uma direção. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Aí eu falei, vou ler o versículo antes que vai melhorar, né? Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. Eu falei, meu Deus do céu, Deus não quer que eu entre nessa dívida não. Deus falando. Aí, sexta madrugada, fui dormir, bati meu joelho, falei, fala comigo de novo, Senhor. Abri a palavra, caiu em Isaías é profeta, falou nada. Acordei sábado, levantei, 7h30, falei, Daniel vai me levar lá. A teimosia. Só que eu olhei o sofá e quando eu levanto de manhã, irmãos, quando eu deito de novo, aí deitei de novo, dormi, acordei 9h pouca. Aí a Daniele, às vezes ela é usada por Deus, viu, irmã? Às vezes, mas nesse dia não foi não. Vamos lá, não custa nada. Vamos embora. Me arrumei todo, liguei pro vendedor. Dá tempo de chegar aí? Dá tempo. Pô, varão, tem coisa que é de Deus, varão. Nem tudo que está dando certo é de Deus. Peguei a Bíblia, antes de sair, Salmo 7 de novo. Eu falei, meu Deus do céu, Daniele, não vou a lugar nenhum. E não comprei. Está entendendo? Que Deus me deu a direção na palavra. Não precisou nenhum profeta gritar e dizer, assim te diz o Senhor. Eu entendi que não era para entrar nessa dívida. Porque eu tenho certeza que Deus vai me dar um serviço melhor, eu quero sair da moto, só que ainda não é o tempo. A gente quer pegar os nossos problemas e tomar uma atitude que vai nos atrapalhar e não consegue esperar o tempo. Mas aqui, se você buscar a direção aqui, você vai entender que quando o tempo chegar, você saberá. E não comprei, viu? Está lá até hoje me esperando com a ficha aprovada. O meu score até abaixou depois que eu pus meu nome no computador lá. Meu Deus do céu. Só que aquela mulher agora toca. Aquela mulher agora, ela toca. E duas coisas eu aprendo com esta palavra. Com certeza ela era conhecedora da palavra de Deus. Com certeza ela era conhecedora da lei dada por Moisés. Eu aprendo o seguinte, porque Números capítulo 15, a Bíblia vai dizer que quando eles estivessem com as vestes, deveriam ter umas franjas nessa veste. E nessa franja um cordão azul. E toda vez que o povo de Israel olhasse para aquele cordão azul, eles lembrariam dos mandamentos do Senhor. E lembrariam que eles estavam adulterando, que eles estavam pervertendo e que eles necessitavam voltar para Deus. E aquela mulher, ela toca na veste. Eu acredito que ela, olhando para aquela veste, ela entendia que ali escritos os mandamentos de Deus, algo poderoso ia acontecer na vida dela. E também a fama de Jesus já corria, porque a Bíblia diz que muitos que chegavam até ele e somente encostavam na veste, era curado de todo mal. E essa mulher agora está determinada. Ela não estava querendo encostar, porque também provavelmente ela sabia de Levítico capítulo 15, a qual vai dizer que se ela tocasse em Jesus, Jesus se tornaria impuro. Ei, aprendemos uma coisa aqui. O puro é que limpa o sujo, não o sujo é que tem que contaminar o limpo. Esse é o maior exemplo que Jesus nos deixa. Ninguém era capaz de contaminar o mestre. Ninguém tem que ser capaz de te contaminar. Se você carrega a presença de Jesus dentro de você, você vai entrar em lugares sujos, mas o ambiente vai se tornar limpo. Você vai entrar em lugares em que a sociedade não quer entrar e aquele ambiente ficará diferente. Talvez o seu trabalho seja um trabalho em que as pessoas são sujas. Deus vai te usar para limpar alguém lá. Talvez na tua casa, a tua família tem alguém imundo lá na lama. Deus vai te usar para você purificar a tua casa, para você limpar a tua família. Por quê? Porque quem carrega a presença de Cristo não anda sujo, não se torna imundo. E agora a fé daquela mulher foi tão grande que ela só tocou. Daqui a pouco a gente termina. Hoje atrasou um pouco o começo do culto. Então a culpa é de quem não trouxe a chave.
Não foi eu. Eu cheguei no horário, não trouxeram a chave. Então se a gente atrasar uns minutos, me perdoa. Mas vai recebendo a ministração de Deus. Não se preocupa com o horário hoje não. Não estou dizendo que nós vamos dormir aqui não. Só vai recebendo de Deus. Porque Jesus tem cura para a tua vida. Jesus tem cura para a tua alma. Aquela mulher, 12 anos, aquela mulher sofria, 12 anos longe da sociedade, 12 anos longe da família, 12 anos sem ter uma relação conjugal, 12 anos sem usufruir o básico que o ser humano pode usufruir, 12 anos sofrendo, mas Jesus chegou. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, quanto tempo você está passando por algo, quanto tempo a sua família não sai do lugar, mas Jesus chegou, e Jesus fará, assim como na Bíblia, Jesus fará na tua casa, Jesus fará no teu trabalho, Jesus fará na tua vida, o sobrenatural de Deus chegará na tua vida hoje. E agora Jesus para a multidão. Está vendo que uma pequena atitude fez Jesus parar uma grande multidão? Jesus vai parar muitas pessoas ao teu respeito. Não é parar para matar, porque eu não quero pregar que Deus matará. Porque Deus, Ele mata e Ele faz viver. Só que Jesus ensina que esse mesmo Deus, Ele quer trazer vida. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer trazer vida. Porque se a gente pregar o Antigo Testamento, Deus matará o teu inimigo. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Ore por eles. Agora, se eles continuarem no caminho e morrer, aí já é outra história. E agora Jesus parou uma multidão. Só que Jairo, a Bíblia não narra Jairo reclamando. Porque Jairo está desesperado com a sua filha. E enquanto Jesus está procurando, ele sabia que era uma mulher. Porque a Bíblia diz que ele procurava a que fizera isso. É artigo definido, estou estudando até português agora. Hein? Ou seja, ele sabia que foi uma mulher que tocou, mas ele estava procurando, esperando ela se manifestar. E a Bíblia diz que agora ela vendo aquela situação, ela tremendo, ela temendo, está entendendo? Como que a mulher agora recebe um milagre? Ela toca na veste, a fonte se seca. Ela recebe um milagre. Jesus curou na fonte. Porque não vai fazer nada na tua vida pela metade. A Bíblia diz que sentindo ela, a fonte secou. A fonte do teu problema secará. Jesus resolverá. Está entendendo que talvez você está achando que está demorando, mas é Jesus preparando o momento para resolver na raiz do teu problema. Ele não fará nada na tua vida pela metade. E agora a mulher, ela se pronuncia. Só que agora o diálogo de Jesus é mais profundo. Por quê? Porque existem pessoas que estão curadas por fora, mas ainda continua com seus traumas por dentro. Existem pessoas curadas por fora, mas ainda continuam sem salvação. Agora Jesus olha para aquela mulher, a qual a Bíblia narra, e certa mulher, a Bíblia começa dizendo certa. Agora depois de uma bênção, Jesus diz para ela, filha. Quando a gente andava no mundo, a gente era certo homem, certa mulher. A gente não tinha identidade. A gente era desprezado pelas pessoas. A gente era abandonado por aqueles que desistiram de nós. Só que quando Jesus entrou na nossa vida, agora Ele está dizendo, filha, filho, agora você tem pai. Não estou dizendo pai biológico. Agora você tem um pai que vai te proteger, que vai te guardar, que vai te abençoar, que vai te visitar e que vai fazer tudo aquilo que o teu olho ainda não viu. Ele vai fazer o sobrenatural, tudo aquilo que ainda você não escutou, é o que Deus tem preparado para você. Ei, tem pessoas que entrou aqui como certos e vai sair daqui como filhos e filhas na presença do Senhor. Está entendendo? Que não precisa ter fama. Se eu fosse preocupar com fama, eu ficaria desiludido.
Eu tenho 400 seguidores e direto um some lá. Eu falo, quem deixou de seguir? Vou começar a pesquisar quem está deixando de me seguir. Ué. Olha se eu for fazer isso. Eu me alegro, porque estou cumprindo o meu chamado na cadeia, aonde não tem fama, aonde muitas vezes os policiais penais tornam a entrada mais difícil, porque a gente entende o mundo espiritual. Só que quando a gente pisa naquele lugar, a gente vê homens chorando, a gente vê pessoas falando assim, pastor, você é uma bênção. Não é por causa do elogio, é porque as pessoas estão lá e elas são consideradas ovelhas malhadas, as ovelhas que a sociedade não dá valor. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 7, para Davi, não foi eu que te tirei de trás das malhadas? Sabe por que Deus honrou tanto Davi? Porque ele estava cuidando das ovelhas que ninguém queria cuidar. Então quando você resolver tomar uma atitude que ninguém quer fazer, Deus vai fazer algo por você que nunca fez por ninguém. Então quando eu entro lá, eu entendo que lá tem as ovelhas que a sociedade despreza, mas eu acredito que um ou outro ou mais sairá de lá e nunca mais voltará lá como preso. Eu profetizo, sabe o que lá? Que voltarão para lá pregadores da palavra, missionários. E eu acredito que quando a palavra é ministrada, Deus visita as famílias. O que a gente vê de resultado dentro de uma cadeia é para poucos que querem ir. Claro que nem todos têm esse chamado. O problema é que a gente olha para a internet e quer cumprir o chamado dos outros e esquece do nosso. E talvez o seu não é a fama, talvez o seu é o anonimato, porque talvez no anonimato você não vai se perder. Então cumpra o que Deus te ordenou para cumprir, faça o que Deus te mandou para fazer, mas não pare a tua caminhada, não perca a tua fé, não perca a esperança. Jairo teve fé e Deus começou a ir em direção à casa dele. A mulher teve fé e a Bíblia diz que ela foi curada. E agora com um diálogo com o mestre, Jesus naquela ministração ele cura todos os traumas. Porque não adianta despedir aquela mulher que há 12 anos sofreu. Imagina 12 anos de trauma na cabeça daquela mulher. Então Jesus agora começa a dialogar com ela e dizendo, filha, aquele filho curou a alma daquela mulher, aquele filho curou os traumas daquela mulher. E agora Jesus disse, olha, vai em paz e você agora está salva. Está entendendo que não é só uma cura de enfermidade que Ele quer fazer? Ele quer te salvar. Ele quer salvar a tua casa. Talvez o que você está pedindo é muito pouco. Talvez o que você está pedindo é nada. Comece a clamar por salvação. Porque quando Ele salva, Ele restaura. Porque quando Ele restaura, Ele liberta. Porque quando Ele liberta, Ele restitui tudo que o diabo roubou. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pare de buscar as coisas e busque o Deus que pode te dar as coisas. Já estamos caminhando para o final. E agora a multidão, os discípulos questionam. Jesus conversa, a mulher é despedida em paz. Pessoas vão embora hoje com cura na mão. Só pouco entendeu. Pessoas vão sair daqui hoje em paz, curadas, transformadas, libertas e salvas. E agora quando Jesus está conversando, os enviados da casa, você achou que eu ia falar do diabo, né? Os enviados da casa de Jairo chegam. Desiste, Jairo. Ela morreu. Quantas vezes passou na sua cabeça desistir? Quantas vezes alguém olhou para você e disse, desista? Não tem jeito mais.
desista. Aquela mulher poderia ter desistido, ela gastou tudo com os médicos, mas quando acabou os seus recursos, é que começou a jorrar a fonte inesgotável. Talvez agora você está sem força, talvez agora você está a ponto de desistir. É nessa hora que o céu está se abrindo e o recurso inesgotável está indo em direção à tua vida, renovando as tuas forças, porque você não vai parar, porque você não vai desistir, porque você vai viver aquilo que Cristo disse. Jesus disse para Jairo: vamos para a tua casa. Ei, se ele disse que ia, ele chegará lá. Ele não disse em Marcos 4, passemos para o outro lado, e em Marcos 5 ele não chegou. Por que ele não chegaria na casa de Jairo? Só que Jesus, ouvindo os críticos, ele fala: Jairo, só me escuta. Pare de ouvir as vozes que estão desanimando você da sua caminhada. Pare de ouvir esses conselhos. Jesus está falando: olha, crê somente. Você ainda crê? Você ainda crê? Mesmo que o barco está quase afundando, você ainda acredita que ele chegará na tua casa? Porque se ele disse que vai fazer algo, ele não é homem para que minta, ele vai fazer. Então continua crendo. Por quê? Porque a Bíblia diz em João capítulo 11: se você crer, você verá a glória de Deus. E a Bíblia diz que agora Jesus chega. Muita gente chorando. Jesus vai retirar da sua presença aqueles que só te faz chorar. E quando tirar, deixa aí, viu? Quando tirar, deixa embora. Se Deus está tirando, deixa aí. Agora entra na casa Pedro, Tiago, João, Jesus, o pai, a mãe e a filha. 7 pessoas dentro de uma casa com portas fechadas. Por que será 7? Quem entende de Bíblia já dá glória. O número 7 na Bíblia é a perfeição de Deus. Se ela só tivesse doente, Jesus realizaria mais uma cura a qual ele estava acostumado. Só que quando ele olha para aquela menina, ele diz: gente, calma. Ela não está morta, ela está dormindo. As pessoas estão olhando para a sua vida e decretando morte. As pessoas estão olhando para você e dizendo: você morreu, você não vai alcançar, você não vai conseguir. Só que Jesus está olhando para o seu problema, que você está achando tão grande, e Ele está dizendo que da mesma forma, Ele ressuscitaria aquela menina como se estivesse acordando ela. Está entendendo que o que para nós é impossível, para Jesus não é nada? Muitos estão vendo morte, Jesus está vendo um sono. Por quê? Porque ressuscitar alguém para Ele é como se estivesse acordando alguém do sono. Então o que é esse problema na sua vida, diante daquele que já tem uma palavra sobre você? E agora a Bíblia vai dizer que Jesus toca na mão daquela menina. A presença do Mestre já é algo poderoso. Imagina a mão dele encostando. Imagina a mão dele encostando sobre a tua vida. Hoje eu ouvi uma palavra muito interessante, porque muitas vezes a gente busca a Cristo com intenções erradas. E a palavra que eu ouvi hoje: quando Jesus te abraçar, pare de revirar os bolsos dele. Sabe por que eu entendi que essa palavra? Pessoas que só buscam a Cristo por aquilo que Ele pode dar. Então quando Ele te abraçar, sinta o abraço. Sinta a presença. Quando Ele te abraçar, quando Ele tocar na sua mão, porque todos os dias Ele estende a mão dele para que você não caia. Todos os dias a Bíblia diz que anjos têm ordens para não deixar o teu pé tropeçar em alguma pedra. Ei, quando você tiver essa oportunidade, dê valor a ela, porque ela pode mudar a tua realidade, ela pode mudar a tua vida. Então se posicione de uma maneira que vai chamar a atenção dele. Sai da sua rotina.
Eu tenho que sair da minha, eu estou trabalhando demais, meu Deus. Deus vai me ajudar a pagar minhas contas, tudo, que eu vou trabalhar menos. Profetiza minha vida, Pai. Meu Deus do céu. Porque o muito trabalho, Salomão vai descrever que é enfado. Imagina se eu tivesse 5 filhos, meu Deus, não estaria aqui agora, não estaria na rua trabalhando. Só 2, né, meu bem? Só 2, só 2. A gente fica tanto na nossa rotina, por isso que a gente entra ano e sai ano, algumas coisas não acontecem. É momento de sair dessa rotina e se posicionar aos pés. Tirar um tempo para Cristo. Tirar um tempo para buscá-lo. Não porque Ele pode ou que Ele fará. O melhor Ele já fez. Ele entregou a sua vida por ti. Ele se entregou naquela cruz por você. O melhor dele já foi por você. E a maior prova disso é que você está aqui hoje, com todos os seus problemas, mas você está aqui hoje, vivo. Você está aqui hoje bem, está aqui com seus problemas, mas está buscando, está passando algumas dificuldades, mas está buscando ao Senhor. Então tire um tempo para se posicionar de uma forma diferente. E aqui a gente termina. O Glass profetizou que eu ia pregar 1h30, isso nunca aconteceu. E eu quero chamar aqui na frente você que necessita se posicionar. Você que um dia estava na posição. Quero chamar o louvor, a equipe de louvor. Essa equipe de louvor da Kairos é uma bênção, irmãos. Vem gente de fora, vem, né, Vivi? Mas vocês são uma bênção. Em nome de Jesus. Enquanto eles vão louvando, eu quero chamar você, que a palavra falou no teu coração e hoje você vai se posicionar diante dos pés dele. Talvez um dia você estava nos pés, afastou dos pés, foi para longe da presença, mas hoje decidiu retornar, se posicionar diante daquele que era, que é e continuará sendo o seu Deus. Talvez você já viveu milagres, e há muitos anos você já não vive mais nenhum milagre, parece que Deus te esqueceu. Ei, Ele não te esqueceu. O grande problema é o pecado que separa o homem de Deus. O grande problema é quando a gente resolve se distanciar e já não consegue mais ouvir a voz do Criador. Mas hoje você está decidido a voltar para os pés daquele que começou a boa obra sobre a tua casa. Por quê? Porque a obra ainda lá não acabou. Talvez ele não chegou lá, mas ele está indo para lá. Talvez, olha, se Jairo vesse aquele reboliço com aquela mulher e ouvisse a voz dos críticos e virasse as costas para Jesus e ia-se embora. Jesus não chegaria lá, mas Jairo continuou ali, vendo o milagre na vida da mulher e acreditando que na vida dele também iria acontecer. Talvez a sua vida está assim, você só vê milagres e prodígios na vida do vizinho e na sua vida nada aconteça. Mas em nome de Jesus, você vai se posicionar e começar a viver coisas grandes da parte de Deus. Amém? Enquanto o louvor vai tocando, convido você a vir na frente. Agora é você e Deus. Pode ficar à vontade, irmãos. Não acabou, espalharam por aí que já terminou. Louvado seja Deus. Que era o teu Já temos fim. 2 almas aqui na frente. Cadê você? Mas não Glorifica a Deus, manifesta de alguma forma. se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. 3 almas Eu pra vou Jesus. chegar depois só pra Dá glória a Deus, irmão. Eu tô mudando. Abra sua boca para glorificar. Bota a alma para Cristo. Glorifica o Senhor. Esse é o melhor resultado que a palavra Eu produz. vou entrar no ambiente. Quinta alma para Jesus. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga
dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Bata palmas para Jesus. Bata palmas para Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos. Mostrar pra quem. Já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da Fique de fé pé. passei a Fique de pé no enxergar. seu lugar. Ainda tem vida Louvado aí. seja Deus. Tem vida. E mesmo que o Tem vida. cenário diga que é o fim, Tem vida aí. as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Atitude bela, não diante dos homens, mas diante de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Pai, toma a vida de cada um na palma das tuas mãos. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida e me dê força até a sua volta. Louvado seja Deus. Bata palmas para Jesus. Acompanha os obreiros até na secretaria.